El sol se alzaba perezoso sobre los campos de maíz de San Miguel de los Robles, pintando de oro las espigas que se mecían con la brisa matutina. Alejandro Morales, de 17 años, caminaba entre los surcos con una azada al hombro, pero sus ojos cafés no veían el trabajo que lo esperaba. En su mente, las ondas doradas del maíz se transformaban en olas gigantescas que se alzaban hacia el cielo. «Alejandro, ¿otra vez soñando despierto?», gritó don Esteban Morales desde la casa de adobe, secándose las manos en el delantal de cuero. «El campo no se va a trabajar solo, mijo». Alejandro suspiró profundamente, inhalando el aroma a tierra húmeda y hierba fresca. Su padre no entendía. Nadie en San Miguel entendía por qué un muchacho que había nacido a 300 kilómetros de la costa más cercana soñaba con montar olas que nunca había visto. «Ya voy, papá», respondió, pero sus pies se quedaron clavados en la tierra. En el bolsillo trasero de sus jeans desgastados, llevaba una revista arrugada que había encontrado en el pueblo la semana anterior. Surf Mundial se leía en la portada, con la imagen de un surfista desafiando una ola monstruosa en Hawái. Había gastado sus últimos pesos en comprarla, dinero que debería haber usado para el material escolar. «Ese muchacho tiene la cabeza llena de pájaros», murmuró doña Carmen, su madre, mientras tendía la ropa en el patio. Era una mujer pequeña pero fuerte, con manos curtidas por años de trabajo doméstico y ojos que reflejaban una mezcla de amor y preocupación. «No sé de dónde saca esas ideas raras». La hermana menor de Alejandro, Esperanza, de 14 años, lo observaba desde la ventana de la cocina. A diferencia de sus padres, ella veía algo especial en la mirada soñadora de su hermano, algo que brillaba cuando hablaba de olas y océanos que ninguno de ellos había visto jamás. «Mamá», susurró Esperanza, «¿tú crees que Alejandro algún día va a poder ver el mar?». Doña Carmen detuvo sus manos y miró hacia donde su hijo permanecía inmóvil entre el maíz, como si fuera una estatua contemplando un horizonte invisible. «El mar está muy lejos, mija. Y nosotros tenemos nuestro lugar aquí». Pero esa noche, cuando la familia se reunió para cenar frijoles con tortillas recién hechas, Alejandro no pudo contenerse más. Había estado guardando un secreto durante semanas, y las palabras le quemaban en la garganta como chile piquín. «Quiero ir a la costa», anunció de repente, rompiendo el silencio de la cena. El tenedor de don Esteban se detuvo a medio camino hacia su boca. Doña Carmen dejó de servir agua de Jamaica. Esperanza fue la única que sonrió. «¿A la costa?», preguntó su padre con voz grave. «¿Para qué, mijo?». «Para aprender a surfear», dijo Alejandro, y las palabras salieron como un río que había roto su dique. «He estado ahorrando dinero. Tengo suficiente para el camión hasta Puerto Escondido. Sé que puedo hacerlo, papá. Sé que puedo aprender». Don Esteban se levantó bruscamente de la mesa, haciendo temblar los platos de peltre. «Basta de tonterías. Eres un Morales, y los Morales trabajamos la tierra. Tu abuelo trabajó esta tierra, yo trabajo esta tierra, y tú trabajarás esta tierra. No hay más que hablar». «Pero papá». «He dicho que no». El silencio que siguió fue denso como la melaza. Alejandro miró a su madre, buscando apoyo, pero doña Carmen evitó sus ojos. Solo Esperanza le dirigió una mirada comprensiva antes de levantarse para recoger los platos. Esa noche, Alejandro se quedó despierto en su catre, escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento entre el maíz. En la oscuridad de su cuarto, extendió la revista y pasó los dedos sobre las fotografías de surfistas como si pudiera absorber su libertad a través del papel. A las 3 de la madrugada, cuando el pueblo dormía profundamente, tomó su decisión. Se levantó en silencio,
Guardó la revista en una mochila vieja junto con 2 mudas de ropa y todo el dinero que había ahorrado vendiendo leche y huevos extra en el mercado. Antes de salir, dejó una carta sobre la mesa de la cocina. Familia querida, no me odien por esto. Tengo que intentarlo. Si no lo hago ahora, me voy a quedar con la duda toda la vida. Los amo, pero el mar me está llamando. Volveré cuando haya cumplido mi sueño. Alejandro. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron San Miguel de los Robles, Alejandro ya estaba en el camión que lo llevaría hacia la costa, viendo desaparecer los campos de maíz por la ventana trasera. No sabía que pasarían 6 años antes de que su familia volviera a saber de él, ni que su nombre un día resonaría en televisiones de todo el mundo. El camión rugió por la carretera serpenteante, llevándose al joven soñador hacia un destino incierto, mientras en San Miguel, doña Carmen encontraba la carta y sus lágrimas caían sobre las palabras escritas con la determinación de un corazón joven e inquieto. O puerto de escondido se estendia ante Alejandro como mundo completamente nuevo. O aire salado lê nossos pulmones por primeira vez em sua vida. O rugido constante do oceano lo envolvió como uma canção de cuna primordial. Se quedó parado em la playa durante uma hora completa, simplesmente observando las olas que havia sonado durante tantos anos. Primeira vez viendo o mar, hermano? Le perguntou uma voz áspera a suas espaldas. Alejandro se volteou para encontrar-se com um homem moreno de uns 50 anos, com o pelo canoso recogido em uma cola de cavalo y la piel curtida por décadas de sol y sal. Sus olhos azules contrastavam surpreendentemente com sua piel bronceada. Sí, senhor, admitiu Alejandro, sem poder ocultar la emoção em sua voz. Me llamo Joaquim Salazar, pero todos me dizem el tiburón, dijo el hombre, estendiendo uma mano calosa. Tenho uma escola de surf aqui em El Puerto. Vienes de muy lejos. De San Miguel de los Robles, em el interior. Joaquim silbó suavemente. Eso sí que está lejos deu água, muchacho. Que te trai por aqui? Alejandro sacou a revista arrugada de sua mochila y se la mostrou. Quero aprender a ser esto. O tiburão examinou a revista y luego estudiou ao jovem frente a él. Havia algo em la intensidade sumirada que lhe recordou a si mesmo 30 anos atrás, quando havia legado a Puerto escondido desde Califórnia, huyendo de uma vida que não lhe pertencia. Tienes dó de quedar-te? No, senhor. Pero tenho pouco de dinheiro. O dinheiro no dura mucho aqui, especialmente para alguém que quer aprender a surfear. Sabes trabalhar? Sé trabalhar la tierra, cuidar animales, cargar bultos, lo que se necesario. Joaquim sorriu por primeira vez. Tenho pequeno hostal para surfistas. Puedes quedar-te aí a câmbio de ajudar-me com o mantenimento de las tablas y la limpieza. Te ensinaré a surfear, pero te advierto, o oceano no perdona, y Puerto escondido tiene algunas de las olas mais peligrosas do mundo. Así comenzó la nueva vida de Alejandro. Los primeiros dias fueron brutales. O oceano lo golpeó una y outra vez, lenándolo de arena y sal, magulando su cuerpo y desafiando su determinación. Pero cada manana se levantaba antes de amanhecer, esperando a Joaquim em la playa. O surf não se trata de conquistar las olas, le ensinou o tiburão durante sua terceira semana. Se trata de entender su ritmo, de ser parte de elas. O mar é esse como uma mulher. Se tratas de dominá-la, te vê a destruir. Pero se aprendes a escuchá-la, a respeitá-la, te vê a levar a lugares que nunca imaginaste. Uma tarde, mientras Alejandro lijaba tablas em o taller de Joaquim,
Apareceu uma jovem de uns 20 anos com eu pelo negro recogido em trenzas y olhos verdes como eu jade. Levava-o na tabla profissional baixo o braço y se movia com a confiança de alguém que havia nascido em eu água. Tiburon, quem é seu nuevo? Perguntou, estudiando Alejandro com curiosidade. Alejandro, te apresento a Paloma Reis. É la melhor surfista mulher de todo a chaca, y provavelmente la mais testaruda também. Paloma lhe dirigiu uma sonrisa que era mita diversão, mita desafio. De dónde eres, campesino? Por tu forma de caminhar se nota que nunca havias visto arena antes de legar aqui. Deu interior, respondiu Alejandro, sentindo que se sonrojava. Y que hace campesino querendo surfear em Puerto Escondido. Este não é esse lugar para turistas que buscam emoções baratas. La pergunta tinha filo, pero Alejandro viu algo mais em seus olhos. Curiosidade genuína, talvez incluso respeito por alguém que havia deixado todo atrás por sueno. No sói turista, dijo simplesmente. Y no busco emoções baratas. Busco encontrar-me lugar em eu mundo. Paloma intercambiou uma mirada com Joaquim, que em as Antiocas e imperceptivelmente. Está bem, campesino. Te vou a dar uma oportunidade. Manana ao amanhecer, nos vemos em Plaias e Catela. Vamos a ver se realmente tienes lo que se necessita para surfear las olas mexicanas. Esa noche, Alejandro apenas pudo dormir. Sabia que Manana seria uma prueba crucial, no solo de suas habilidades físicas, sino de sua determinação. Mientras escuchava o rugido constante do oceano através de sua ventana, pensou em sua família em San Miguel. Se perguntou se seu padre habría perdonado a sua partida, se Esperanza todavia creía em sus sueños, se sua madre rezava por él cada noche. Ao amanhecer, quando as primeiras luzes douradas começaram a dançar sobre as olas, Alejandro supo que sua verdadeira educação estava a ponto de começar. O jovem que havia huido do campo estava a ponto de enfrentar-se ao Oceano Pacífico, y solo uno de los do saldria victorioso de esa batalla. La Plaias e Catela ao amanhecer era um espetáculo que roubava o aliento. Las olas se alçavam como montanas líquidas de color turquesa, criando rugido que hacía vibrar la arena bajo los pés. Alejandro legou temprano, com sua tabla prestada bajo o braço y o coração latiendo como tambor de guerra. Paloma estava ali, estirando junto a sua tabla personalizada, uma obra de arte em fibra de vidrio com dezenos que pareciam serpientes emplumadas aztecas. Su vetsui negro ressaltava sua figura atlética. Y se movia com a graça de alguém que havia nascido para estar em eu água. Legaste temprano, campesino. Eso está bem, dijo sem levantar la vista de seus estiramentos. La pontualidade é la primeira virtude de surfista. La segunda é o respeto. La terceira é no morir. Y la quarta? Perguntou Alejandro, tratando de ocultar seus nervios. Não existe la quarta. Com las primeiras três tienes suficiente para toda uma vida. Joaquim apareceu caminhando por la playa com duas tazas de café humeante. Buenos dias, gladiadores, dijo com uma sonrisa. Alejandro, esto es lo que vê a pasar, vas a entrar ao água com Paloma. Ela vê a evaluar tu técnica, tu resistência Y, mas importante, tu instinto de supervivência. Se seios vivo Y com ganas de volver Manana, talvez tengas futuro em esto. Y sino salgo vivo? Perguntou Alejandro, médio em broma.
Entonces no tendrás que preocupar-te por eu futuro, respondió a Paloma com total seriedade. Eu água estava fria, apesar do sol que comenzava a calentar. Alejandro seguiu a Paloma mar adentro, remando com todas suas fuerzas para manter-se a seu ritmo. Ela se movia como um delfim, cada brazada perfeitamente calculada, mientras eu luchava contra a corrente como um náufrago desesperado. La primeira regla, le gritou Paloma por em cima do rugido de las olas. Nunca remes contra o água. Rema com ela. O oceano não é tu inimigo, é tu maestro. Quando legaram a la zona de rompiente, Alejandro se quedou sem aliento. Las olas vistas desde o água eram monstruos completamente diferentes a los que havia observado desde la playa. Se alçavam como paredes verdes que bloqueavam o horizonte, criando sombras que lo envolviam em um mundo líquido y primordial. Agora observa! Gritou Paloma. Se volteou hacia uma ola que se acercava, remó com poder explosivo y se deslizou por la pendiente líquida como se fuera parte de la misma ola. Alejandro la viu trazar linhas impossíveis em la parede de água, subindo y bajando com uma elegância que desafiava a gravidade. Era como ver a um anjo bailar com la natureza pura. Quando regressou remando hacia él, tinha uma sonrisa radiante. Tu turno, campesino. La primeira ola que intentou montar lo destruiu completamente. Lo arrastrou, lo revolcou, lo esculpió hacia la playa como um juguete roto. Salió tosiendo água salada, com arena em los oídos y um rasguno em la mejilla. Outra vez! Gritou Paloma. La segunda ola foi pior. La terceira, um desastre. Para la quarta, Alejandro havia tragado suficiente água salada como para lenar um poço, pero algo havia cambiado em seu interior. La frustração se havia transformado em determinação pura. Escuche o água! Le gritou Paloma. Deja de luchar contra ela. Em la quinta ola, algo hizo clique. Alejandro deixou de pensar y comenzou a sentir. Sentiu o momento exato quando la ola lo levantou. Sentiu o ponto donde devia poner-se de pai. Sentiu a tabla respondendo a seu corpo como uma extensão de si mesmo. Por 3 segundos gloriosos, surfeou. Realmente surfeou. Quando salió deu água, jadeando y temblando pero sonriendo como um louco, Joaquim lo esperava em la playa com uma toalha. Como se sentiu? Perguntou o viejo maestro. Como se hubiera estado dormido toda mi vida y finalmente hubiera despertado, respondió Alejandro. Paloma salió deu água detrás de él. Y por primeira vez desde que la conhecia, lhe dirigiu uma sonrisa genuína. No estuvo mal para um campesino dijo. Pero eso fui solo eu aperitivo. Las olas de verdade lega em la tarde. Essa tarde, mientras o sol comenzava su descenso hacia o horizonte, las olas de Zicatela despertaram de verdade. Legaram surfistas de todo o mundo para enfrentar as montanas líquidas que haviam hecho famoso a Puerto Escondido. Alejandro los viu desde la playa, estudiando suas técnicas, memorizando seus movimentos. Algum dia vai a poder surfear olas assim? Le perguntou a Joaquim. Depende de que tanto estés disposto a sacrificar, respondió o maestro. Las olas grandes não se conquistam com técnica solamente. Se conquistam com eu alma. Estás disposto a dar tu alma por esto?
Alejandro miró las olas gigantescas que se alzaban contra o cielo anaranjado do atardecer. Pensó em sua família em San Miguel, em la vida segura que havia deixado atrás, em todos los caminos que havia cerrado ao elegir este. Si, dijo simplesmente: Estou dispuesto. Pero lo que não sabia era que em San Miguel de los Robos, su padre Dom Esteban havia comenzado a ser perguntas por el pueblo, tratando de averiguar se alguém havia visto a su hijo. E o orgulho herido havia comenzado a transformar-se em preocupação genuína, la preocupação em algo parecido ao medo. La primeira etapa do viagem de Alejandro havia terminado. La segunda, la que lo transformaria de sonador em guerreiro de água, estava a ponto de começar. 6 meses haviam passado desde a legada de Alejandro a Puerto Escondido. Su cuerpo se havia transformado completamente. Los músculos blandos do trabalho de campo haviam sido reemplazados por la musculatura compacta y flexible de um atleta aquático. Su piel havia adquirido o bronceado profundo de quienes vivem bajo o sol. Sus manos, antes suaves por o manejo de animais domésticos, agora estavam calosas por o agarre constante de la tabla de surf. Pero o câmbio mais notável não era físico, sino espiritual. Alejandro havia encontrado algo em las olas que nunca supo que lhe faltava. Una conexão profunda com una fuerza maior que el mismo. Tu progreso es notable, le dijo Joaquim una manana mientras encerraban las tablas después de una sesión particularmente intensa. Em 6 meses has avançado lo que a outros les toma anos. Pero há algo que me preocupa. Que coisa? Perguntou Alejandro, secando-se o pelo com una toalha raída. Nunca has intentado comunicar-te com tu família. Homem sem raízes é como árbol sem tierra. Pode crescer, pero nunca será realmente fuerte. Alejandro evitou a mirada del viejo maestro. La verdade era que havia pensado em sua família todos os dias, pero cada vez que considerava escrever uma carta ou hacer uma lamada, algo lo detenia. Que lhes diria? Que havia abandonado la tierra de seus ancestros para perseguir sueño que eles não podiam entender. Todavia no estou listo, murmurou. Nunca se está listo para enfrentar as coisas importantes, intervino Paloma, quem havia estado escuchando mientras organizava sua equipo. Se hace quando es necesario, listo nu. La relação entre Alejandro y Paloma havia evolucionado durante esos meses. Lo que havia comenzado como uma mentoria estricta se havia transformado em algo mais complexo. Ela seguia sendo exigente e implacável durante las sesiones de treinamento, pero por las tardes, quando o trabalho terminava, compartiam largas conversações em la playa sobre sueños, miedos y el futuro incierto que ambos enfrentaba. Mi padre também pensou que estava louca quando decidi hacer del surf mi vida, le contou Paloma uma tarde mientras veían o atardecer. Decía que las mulheres não tinham lugar em las olas grandes, que deveria casar-me y tener hijos como toda mulher decente. Passaram 3 anos antes de que me dirigiera a palavra outra vez. Y a hora está orgulhoso, aunque nunca lo vea a admitir em público. Pero tuvo que ver-me ganhar campeonatos para entender que não era só capricho adolescente. Esa noche, Alejandro tomou uma decisão. Escreveu uma carta a sua família, la primeira desde sua partida. Querida família, sé que han pasado meses sem notícias mías, sé que los relastimado com mi silêncio. Quero que sepan que estou bem, mas que bem. Reencontrado lo que vim a buscar, pero também reencontrado coisas que não sabia que buscava. Eu mar me ha encenado sobre mim mesmo de maneiras que nunca imaginé. Paloma me disse que homem sem raízes não pode ser fuerte. Creu que tiene razão. Ustedes são mis raízes, sem importar quão lejos esté de casa. Los amo y los extraño cada dia. Alejandro. Pero não enviou a carta. La guardou em el cajón de seu pequeno quarto, junto com outras 5 cartas que havia escrito y nunca enviado. El ponto de inflexão legou uma manana de novembro, quando homem maior com uma câmara profissional apareceu em la playa. Se apresentou como Roberto Mendoza, fotógrafo de la revista Surf México. Havia venido a documentar la escena local de Puerto Escondido. Reoído hablar de jovem campesino que está haciendo olas aqui, le dijo a Joaquim. É-se verdade que alguém do interior se está destacando em Zicatela? Joaquim senalou hacia o água, donde Alejandro estava surfeando uma olá de tamanho considerável com uma elegância que havia desarrolado durante meses de prática obsessiva. Aí lo tienes. 6 meses atrás não sabia ni como parar-se em uma tabla. Míralo agora.
Roberto levantou sua câmara y comenzó a disparar. Capturou Alejandro em um momento perfeito, suspendido em el aire durante um aéreo, com a parede de água verde esmeralda de fundo y el sol criando um halo dourado a seu alrededor. Era uma fotografia que capturaria a atenção de toda a comunidade surfista mexicana. Como se lama? Perguntou Roberto. Alejandro Morales. Pero aqui lhe décimos eu campesino. Eu campesino? Me gusta. Tiene algo épico, como David contra Goliath. 3 semanas depois, a fotografia apareceu em la portada de Surf México com o titular, Eu campesino, eu meteoro de Puerto Escondido. O artículo contava a história do jovem que havia deixado los campos de maíz para conquistar as olas mais peligrosas de México. Quando Alejandro viu a revista, se quedou paralisado. Aí estava ele, em la portada de la publicação que havia inspirado sua viagem. Era como se hubiera cerrado um círculo cósmico. Esto ve a cambiar todo, le dijo Paloma, estudiando la fotografia. E não vas a ser solo um talento local. La gente vê a empezar a fijar sem ti. Tenia razão. Em las seguintes semanas, começaram a legar surfistas profissionais a Puerto Escondido especificamente para conhecer ao campesino. Alguns veniam como mentores, outros como competência, pero todos reconheciam que algo especial estava sucedendo. Entre eles legou Marcus Williams, um surfista profissional estadunidense que havia dominado o circuito mundial durante uma década. Era alto, rúbio, com o carisma arrogante de alguém que havia sido o centro de atenção toda sua vida. Así que tu eres o famoso campesino, le dijo Alejandro la primeira vez que se encontraram. Revisto tu foto. Tienes talento, muchacho, pero o talento sem experiência em competências não vale nada. Em el água todos somos iguais, pero em uma competência, solo los verdadeiros guerreiros sobrevivem. O desafio estava lançado. Alejandro sabia que havia legado o momento de provar que não era só um talento local, sino alguém que podia competir com los melhores do mundo. Lo que não sabia era que essa competência lo levaria por um caminho que lo alejaria aún mais de casa, pero que também lo acercaria a cumprir su sueño impossível. La fotografia em la revista havia abierto una puerta. A hora dependia de él decidir se tinha o valor de cruzá-la. La competência se organizou para a seguinte luna lena, quando as mareias de Puerto Escondido prometiam as olas mais grandes do ano. Se corrió a voz por todo o circuito internacional, Y surfistas de Califórnia, Austrália, Brasil y Havaí começaram a legar ao pequeno Puerto Achaqueno. Era a primeira vez que uma competência de tal magnitude se realizava aí, y toda a comunidade local estava electrizada. Alejandro entrenava obsessivamente. Salia ao água antes de o amanhecer y regressava solo quando a oscuridade hacía impossível ver as olas. Paloma se havia convertido em seu treinador oficial, desenhando rotinas específicas para melhorar sua velocidade, sua potência y sua resistência mental. Las competências no sem solo sobre técnica, le explicou mientras corriam por la playa ao amanhecer. Sem sobre presión. Quando tienes câmaras apuntando-te, jueces calificando-te y competidores tratando de intimidar-te, tu mente puede traicionar-te. Tienes que aprender a surfear no solo com tu cuerpo, sino com tu espírito em calma. Joaquim havia contactado alguns patrocinadores locais para conseguir uma tabla profissional para Alejandro. Era uma obra de arte, o chupis de fibra de vidril pura, desenhada especificamente para as olas grandes de Puerto Escondido, com um desenho que incorporava elementos de arte zapoteco em colores que bandeu azul oceano ao dourado maíz. Esta tabla leva o alma de tu tierra y o poder del mar, le dijo Joaquim quando se la entregou. Usa-la bien. 3 dias antes de la competência, legou uma surpresa inesperada. Um autobus destartalado se detuvo em la plaza principal de Puerto Escondido, y de el bajaram Dom Esteban, Dona Carmen y Esperanza. Haviam viajado toda a noite después de ver a fotografia de Alejandro em la revista que alguém havia levado a San Miguel de los Robos. Alejandro estava em la playa preparando seu equipo quando viu a Esperanza correndo hacia él por la arena. Sua irmã havia crescido em esos meses, y em seus olhos brilhava o mesmo fuego sonador que el recordava de la infância. Alejandro! Gritou, saltando a seus braços. Estás em uma revista. Eres famoso. Detrás de ela veniam seus padres, caminhando mais lentamente. Su padre parecia haber-se encogido um pouco, como se o peso de haver perdido a su hijo hubiera doblegado sus ombros. Su madre loraba abertamente, pero havia algo mais que tristeza em su rostro, havia orgulho. Mijo, dijo Dona Carmen, abrasando-lo com fuerza. Te hemos estranado tanto. O pueblo inteiro está hablando de ti. Dizem que vas a competir com los melhores surfistas do mundo.
Dom Esteban se quedó parado a cierta distância, estudiando a su hijo. Alejandro había cambiado completamente. Era mais alto, mais fuerte, tinha a confiança de alguém que havia encontrado su lugar em el mundo. Pero em sus olhos seguia sendo eu mesmo muchacho sonador que havia criado. Papá, dijo Alejandro, acercando-se lentamente. Rés crescido, respondió a Dom Esteban com voz áspera. Te vês diferente. Me siento diferente. Pero sigo siendo tu hijo. Los dos hombres se miraram durante largo momento. Luego, Dom Esteban estendió sus braços y abrasó a Alejandro com fuerza. Perdona-me por não entender tu sueno, murmuró. Una madre del pueblo me encenou la revista. Quando vi essa fotografia tuya volando sobre essa olá gigante, entendi que havias encontrado algo que nós outros não podíamos dar-te. No los abandoné porque no los amara, dijo Alejandro. Los abandoné porque los amaba demasiado como para quedar-me volver-me amargado por não haber intentado esto. Paloma y Joaquim observaban la reunião familiar desde cierta distância. Vê a estar mais nervioso agora, comentou Paloma. Surfear é uma coisa, surfear com tu família mirando é outra completamente diferente. O vê a estar mais motivado que nunca, respondió Joaquim. A veces homem necessita que su tribu presencie su momento de glória. La noche antes de la competência, toda a família se reuniu em um pequeno restaurante junto ao mar que regentava la senhora Rosa, uma mulher maior que havia adoptado Alejandro como um hijo mais. Comieram mariscos frescos y bebieron cerveja fria mientras el sol se ponia sobre o Pacífico. ¿Tienes miedo? Le perguntou a Esperanza a su hermano. Estou aterrorizado, admitiu Alejandro. Pero é esse terror bueno. É esse o terror que te disse que estás a ponto de hacer algo importante. Tu abuelo solia decir algo, intervino Dom Esteban, mirando hacia o horizonte. Decía que o coragem não é la ausência del miedo, sino hacer lo que hay que hacer apesar del miedo. Marcus Williams apareció em el restaurante esa noche, acompanhado de outros surfistas profissionais. Su presencia cambiou imediatamente la atmósfera del lugar. Era como se depredador hubiera entrado ao território de los cordeiros. Campesino, dijo Marcos, acercando-se à mesa familiar. Listo para Manana? Espero que hayas desfrutado tu momento de fama local, porque Manana vas aprender a diferencia entre ser pez grande em estanque pequeno y nadar com tiburones. La tensión se podia cortar com cochilo. Dom Esteban se puso de pé lentamente, que era mais baixo que Marcos, su presencia lenó o espacio. Jovem, dijo com voz tranquila pero firme, em mi pueblo tenemos dicho, eu arbol que mais ruído hace eu que está o eco por dentro. Mi hijo não necessita intimidar a nadie para demonstrar su valor. Marcos sonrió, pero era uma sonrisa sem humor. Veremos Manana, viejo. Quando los surfistas profissionais se fueron, Alejandro se quedou em silêncio, contemplando as olas nocturnas que brilhavam bajo la luna lena. Manana todo vê a cambiar, murmurou. Não sabia quão profeticamente verdadeiras eram essas palavras. O dia de la competência amaneceu com cielo gris y viento del sureste. Las olas de Zicatela se alçavam como montanas furiosas, alcançando alturas que poucos haviam visto antes. Era exatamente o tipo de condições que separavam a los verdadeiros guerreiros del água de los simples mortais. Los jueces internacionais estudiaram as condições durante uma hora antes de decidir que a competência continuaria. Muitos surfistas locais se acercaram a aconselhar cancelação, pero los profissionais insistieron. Habiam venido desde muy lejos para esto. Estas são as olas mais grandes que revisto em Puerto Escondido em 10 anos, le dijo Joaquim a Alejandro mientras se ponia o vetsui. Vas a estar surfeando olas que poderiam matar-te se cometes erro. Estás seguro de que queres hacer esto? Alejandro mirou hacia donde sua família estava sentada em la playa, abrigada contra o viento. Su madre lo saludou com la mano, sonriendo apesar de la preocupação evidente em seus olhos. Su padre le hizo una señal com el pulgar hacia arriba. Esperanza tinha uma pancarta hecha a mano que descia o campesino de los suenos. Nunca he estado mais seguro de algo em mi vida, respondió. La primeira ronda eliminou a la mitad de los competidores. Las olas eram simplesmente demasiado grandes y poderosas para los surfistas menos experimentados. Alejandro avançou, pero por pouco. Sus nervios iniciales lo traicionaram em su primeira olá, y tuvo que recuperar-se com uma segunda olá que foi mais instinto puro que técnica refinada. Marcus Williams dominou su hit sem esfuerzo aparente, como se las olas monstruosas fueran simples ondulações em uma piscina. Después de su ronda, se acercou a Alejandro com essa sonrisa depredadora que se havia vuelto familiar.
Bonita tabla, campesino dijo, senalando a obra de arte zapoteca que Joaquim havia conseguido. Lástima que não vas a poder usar-la mucho mais tempo. Pero fui entonces quando sucedió algo inesperado. Uma de las olas mais grandes deu dia se ausó detrás de Marcos, quem estava parado em água pouco profunda. E a água se retirou tão rapidamente que lo deixou varado por momento, justo quando a parede de água se desplomava. Alejandro reacionou por instinto. Se lançou ao água y remó desesperadamente hacia Marcos, quem luchava contra a corrente poderosa que lo arrastrava hacia las rocas. Sem pensar em la competência, em la rivalidade ou em las provocações, Alejandro legou hasta el y le ofereceu su tabla para que se sostuviera. Agarra-te! Gritou por em cima del rugido deu água. Juntos lucharam contra a corrente hasta legar a águas mais seguras. Marcos tosia água salada, jadeando, com uma expressão de choque total em seu rosto. Me salvaste, dijo, mirando Alejandro com algo que poderia haver sido respeto. Por quê? Porque así es como mi padre me ensinou a ser, respondió Alejandro simplesmente. La competência continuou, pero algo havia cambiado. La história del rescate se estendió por toda la playa. Los surfistas profissionais começaram a ver Alejandro no solo como um talento local, sino como alguém com o caráter que se requiere para ser verdadeiramente grande. Em la semifinal, Alejandro se enfrentou a dos de los melhores surfistas de Brasil y a um legendário havaiano. Las olas haviam crescido aún mais, alcançando alturas que rozavam los 20 pés. Era território de gigantes. Paloma lo observava desde la playa, com los punos cerrados de tensión. Vamos, campesino murmuró. Muestra-lhes de que está hecho el corazón mexicano. La primeira ola de Alejandro foi perfeição pura. Se deslizou por la parede verde como se hubiera nascido para esse momento específico, trazando linhas impossíveis, executando maniobras que combinavam a técnica clássica com um estilo completamente original. Quando terminou, la multitud em la playa estalou em aplausos. Avançou a la final. Seu oponente seria Marcos Williams, quem havia dominado todas suas rondas apesar do susto matutino. La final seria entre o campesino mexicano que havia aprendido a surfear em menos de um ano, y o campeão mundial que levava uma década dominando o circuito. Esta é tua oportunidade, le dijo Joaquim mientras se preparavam para a final. No solo de ganhar uma competência, sino de anunciar-lhe ao mundo que ha nascido uma nova estrela. Pero quando Alejandro mirou hacia o oceano, viu algo que lo lenó de terror puro. Se estava formando uma tormenta em o horizonte, y las olas que se acercavam eram as mais grandes que havia visto em sua vida. Eram olas que poderiam no solo terminar com sua carreira nasciente, sino com sua vida. E o momento de la verdade havia legado, y seria contra las fuerzas mais poderosas que la naturaleza podia oferecer. La final comenzó bajo um cielo que se oscurecia por momentos. Las nubes se acumulavam como exércitos em formação de batalha, y o viento havia cambiado de direção, criando condições que incluso los surfistas mais experimentados consideravam peligrosas. Los jueces deliberaram durante 20 minutos sobre se cancelar la final, pero la presión de los patrocinadores internacionales y la expectativa de la multitud los convenció de continuar. Seria uma final de 30 minutos, com las dos melhores olas de cada surfista determinando ao ganador. Alejandro y Marcos se miraram mientras remaban hacia la zona de competência. La rivalidade havia evolucionado hacia algo mais complejo, respeto mútuo mesclado com determinação férrea. Que gane o melhor, dijo Marcos, estendiendo su puno. Que ganemos ambos, respondió Alejandro, chocando su puno contra o deu estadunidense. La primeira ola que Marcos eligió foi uma montana líquida de 18 pés que se usava como uma parede verde esmeralda. La surfeó com la precisão técnica que lo havia hecho famoso, cada movimento calculado, cada giro perfeito, cada maniobra executada com la frialdade de uma máquina. Obtuvo uma calificação de 9.2. Alejandro sabia que necessitava algo especial para competir contra essa pontuação. Quando viu sua ola acercar-se, supo imediatamente que era diferente a todas as que havia surfeado antes. Se usava como uma catedral líquida, com uma parede tão vertical que parecia desafiar as leis de la física. Dios mío, murmurou Paloma desde la playa. Essa ola deve medir 22 pés. Alejandro remó com cada fibra de seu ser.
Quando Laolá lo levantou, por um momento se quedou suspendido em el aire, vendo toda a baía de Puerto Escondido estendida a sus pés. Luego se deixou cair por la parede de água com uma elegância que parecia sobrenatural. Lo que seguiu foi pura magia. Alejandro surfeou lá como se hubiera estado esperando toda sua vida esse momento específico. Cada movimento fluía naturalmente ao seguinte, criando uma dança entre o hombre y la naturaleza que deixou a toda a multitude em silêncio. Quando finalmente salió de Laolá, o silêncio durou um momento eterno antes de que la playa estalara em aplausos. Calificação 9.8. Marcos respondeu com uma olá tecnicamente perfecta que lhe deu 9.5. Alejandro necessitava uma última olá excepcional para ganhar. Foi entonces quando a tormenta alegou em sério. O viento comenzou a olar, criando espuma blanca em las crestas de las olas. La lluvia alegou em cortinas que reduziam a visibilidade a poucos metros. Los jueces consideraram terminar la competência, pero faltaban solo 5 minutos em el relógio. La ola que se formou entonces era um monstruo que nadie havia visto antes em Puerto Escondido. Se alçava como uma montana líquida de 25 pés, com uma parede tão empinada que parecia impossível de surfear. Era o tipo de olá que aparece em las pesadillas de los surfistas. Marcos la viu acercar-se y negou com a cabeça. Era demasiado peligrosa, incluso para él. Pero Alejandro viu algo diferente em esa olá. Viu a culminação de todo su viaje, desde los campos de maíz de San Miguel hasta este momento em el corazón de la tormenta. Viu a sua família em la playa, a Paloma gritando su nombre, a Joaquim com las manos juntas como se estuviera rezando. É essa a hora ou nunca, murmurou. Y comenzou a remar hacia la olá monstruosa. No lo hagas! Gritou Marcos. Esa olá te vê a matar. Pero Alejandro já estava comprometido. Quando la olá lo levantou, se sentiu como se estuviera sendo levado hacia o cielo por los dioses do oceano. La caída foi interminável. Uma caída livre através do aire y la espuma que durou uma eternidade. Quando finalmente tocou a parede de água y se puso de pé em sua tabla, Alejandro entrou em um estado que solo los atletas mais élite experimenta. O tempo se ralentizou, todos los sonidos se silenciaram excepto o rugido do água, y su cuerpo se movió com uma precisão que transcendia a técnica consciente. Surfeou esa olá como se fuera parte de ela. Subiu y bajou por la parede vertical executando maniobras que nunca havia intentado antes, pero que surgiam de algum lugar profundo de seu instinto. Era como se todos los meses de treinamento, todos los anos de sonar, toda uma vida de anhelo se hubieran condensado em esos 30 segundos perfectos. Quando salió de la olá, jadeando y temblando pero intacto, la playa inteira se había puesto de pé. Los jueces tardaram 5 minutos em deliberar, no porque hubiera dudas sobre la calificação, sino porque necessitavam processar lo que acababan de presenciar. Calificação 10.0. Perfecto. Alejandro havia ganado. Pero mais importante que la vitória era lo que havia demonstrado, que los suenos, quando se persiguen com pasión absoluta y determinação inquebrantable, podem transformar no solo ao sonador, sino a todos los que presenciam sua realização. Mientras la tormenta comenzaba a calmar-se y los primeiros raios de sol atravesaban las nubes, Alejandro supo que sua vida havia cambiado para sempre. Já não era o campesino que havia huido de casa perseguindo sueño impossível. Se havia convertido em algo mais, uma inspiração, uma prueba viviente de que não há limites para lo que o coração humano pode lograr. 6 anos depois do dia que havia cambiado todo em Puerto Escondido, Alejandro Morales se encontrava em um estúdio de televisão em la Ciudad de México. A los 23 anos, se havia convertido em o surfista mexicano mais exitoso de todos los tiempos, com 3 campeonatos mundiais y patrocínios que lo habían hecho millonario. Pero su êxito não havia cambiado la humildade fundamental que havia aprendido em los campos de maíz de San Miguel de los Robles.
Eu conductor do programa, um homem elegante com traje caro, se ajustou la corbata mientras las câmaras se preparaban para la entrevista mais esperada do ano. Tenemos aqui ao homem que ha revolucionado o surf mundial, anunciou. Alejandro eu Campesino Morales, que encomenzou sua carreira de la maneira mais improvável, escapando de uma vida de agricultura para perseguir las olas do Pacífico. Alejandro, cuenta-nos sobre esse momento que cambiou tu vida. Alejandro sonrió, y em seus olhos todavia brilhava a mesma intensidade sonadora que havia tenido a los 17 anos. Todo comenzó com uma revista arrugada y sueno que parecia impossível, comenzó. Eu era um muchacho del campo que nunca havia visto o oceano, pero algo dentro de mim sabia que tinha que intentarlo. Sabia que se não lo hacía, me va a quedar com la duda toda a vida. Em San Miguel de los Robos, Dom Esteban y Dona Carmen estaban reunidos com médio pueblo em la casa de la família Garcia, la única que tinha televisão a color. Esperanza, a hora de 20 anos y estudiante de periodismo em Oaxaca, havia regressado especialmente para ver la entrevista de seu hermano. Aí está nuestro Alejandro, murmurou Dona Carmen, secando-se las lágrimas com el delantal. Quem hubiera pensado que o ninho que sonava com olas entre o maíz e ba alegar tan lejos? Eu sempre supe que era especial, dijo Esperanza com orgulho. Quando todos pensavam que estava louco, eu veia algo diferente em el. Dom Esteban permanecia em silêncio, pero seus olhos brilhavam com orgulho que não podia ocultar. Em los últimos anos havia aprendido a falar com orgulho de seu hijo, o surfista famoso. Y havia enmarcado cada artículo de revista que mencionava Alejandro. Em Puerto Escondido, o tiburão Y Paloma estaban viendo la entrevista em el bar de hostal que a hora levava o nome El Campesino Surf Lodge. O lugar se havia convertido em um centro de peregrinação para jovens surfistas de todo o mundo que queria entrenar donde havia comenzado la leyenda. ¿Te acuerdas del primeiro dia que legó? Le perguntou Joaquim a Paloma. Parecia um cachorrito perdido, com essa revista arrugada y esos olhos lenos de suenos. Me acuerdo de que pensei que não duraria uma semana, admitiu a Paloma, que a hora era a diretora de la escuela de surf mais prestigiosa de México. Nunca me realegrado tanto de estar equivocada. Em la televisão, o conductor continuava com las perguntas. Alejandro, has ganado milhões de dólares, tienes patrocinadores internacionais, eres uma celebridade mundial. Que le dirias a esse jovem de 17 anos que huyó de casa com solo uma mochila y sueno? Alejandro se tomou um momento antes de responder, mirando diretamente a câmara como se pudiera ver através de ela todas as pessoas que lo estavam viendo. Le diria que o caminho iba a ser mais difícil de lo que imaginava, pero também mais hermoso. Le diria que va a encontrar uma família em lugares inesperados, que va a aprender que o coragem não é a ausência do medo, sino actuar apesar do medo. Y le diria que nunca, nunca abandone sus sueños, não importa quão impossíveis pareça. Hizo uma pausa, y quando continuou, su voz tinha uma emoção que não pudo ocultar. Pero sobretudo, le diria que recuerde sempre de dónde viene. Que o êxito não se mide solo por los troféus ou el dinheiro, sino por las vidas que tocas y las personas que inspiras. Eu sigo sendo eu mesmo campesino que sonava com olas entre o maíz. Eso nunca veio a cambiar. O conductor sonrió. Hablando de recordar de dónde vienes, sabemos que has estabelecido uma fundação para levar programas de surf a comunidades rurais de México. Cuenta-nos sobre eso. Los olhos de Alejandro se iluminaram. La Fundação Olas de Esperanza é mi maneira de devolver algo de lo que he recebido. Levamos equipos de surf a comunidades do interior, ensinamos a jovens que nunca han visto o oceano, y les mostramos que não há limites para lo que pueden lograr. Cada ano, elegimos a 10 jovens prometedores y les damos becas completas para entrenar em Puerto Escondido. Qual é tu maior orgulho profissional? Sem dúvida, ver a los primeiros graduados de mi programa comenzar a competir em o circuito profissional. Há uma muchacha de Chiapas, Rosa Hernandes, que acaba de classificar para o campeonato mundial. Viene de uma família de cultivadores de café, y hace 2 anos nunca havia visto uma tabla de surf. Eso vale mais que qualquer troféu que haya ganado. Em San Miguel de los Robos, o pueblo inteiro estalou em aplausos. Em Puerto Escondido, Joaquim y Paloma brindaram com cervezas. Em maios de hogares de todo o México, jovens sonadores miravam la pantalla y pensavam que talvez, solo talvez, sus próprios sueños impossíveis não eram tão impossíveis después de todo. La entrevista terminou, pero la história continuava. Alejandro havia demonstrado que não importa quão humildes sejam tus orígenes ou quão impossíveis pareçam tus sueños, com pasión, determinação y o coragem de tomar o primeiro passo, qualquer muchacho campesino pode conquistar o mundo.
Esa noche, en su suite de hotel en la Ciudad de México, Alejandro sacó una fotografía arrugada de su billetera. Era a imagem de sua família tomada o dia de aquela primeira competência em Puerto Escondido. Su padre com sus manos calosas em sus ombros, su madre sonriendo apesar de sus lágrimas, Esperanza com su pancarta hecha a mano. Ao dia seguinte volaria a Austrália para defender su título mundial. Después vendria a Indonésia, luego Havaí, después Califórnia. Pero sin importar cuán lejos lo levaram las olas, siempre sabría dónde estaba su verdadeiro hogar. En los corazones de las personas que habían creído em él quando era solo um campesino com um sueño impossível. Em algum lugar de México, outro jovem sonador estava mirando o oceano por primeira vez, sintiendo o mesmo fuego em o corazón que uma vez havia encendido la chispa de uma leyenda. O círculo continuava, perfecto como la curvatura de uma ola perfecta, eterno como los sueños que se atreven a desafiar lo impossível.